E aí pessoal, aqui é o professor João Antônio novamente, nossa 14ª aula aqui no curso de hardware completo para você que vai fazer provas diversas, mas especialmente as provas feitas pela ESAF, como a Receita Federal. Eu estou trazendo aqui a resposta de uma pergunta que eu fiz na aula passada, né? No finalzinho da aula passada eu perguntei como é que é possível a gente ter uma taxa de cache hit de 90% se para cada cache hit que a gente vai ter, a gente teve que ter tido supostamente um cache miss anterior. Quer dizer, se a gente sabe que o cache hit acontece quando o dado está na memória cache. Se a gente deduz que o dado só pode estar na memória cache se ele já foi acessado pelo menos uma vez na memória principal. Isso é um cache miss. Então, para cada cache hit que a gente teve um cache miss anterior, sim ou não? E se sim, e como é que é possível a memória cache ter uma taxa de 90% de hit? É isso que a gente vai ver agora, né? Vamos passar para a tela aqui. Olha só, o que nós temos é o seguinte, nós sabemos aqui que a memória cache, isso aqui já é o cache hit, né? Quando a informação é achada na memória principal, na memória cache. Então, da primeira vez, o que foi que aconteceu? Da primeira vez, a CPU se viu obrigada a ir buscar na memória principal, né? Solicitou a letra A da memória principal. Isso aqui é o que a gente chama de cache miss. Né? Um cache miss acontece quando alguma coisa tem que ser buscada na memória principal porque não estava na memória cache. E num dado segundo momento, a CPU ela pede a memória cache para que a memória cache entregue o dado para ela. A memória cache já tem esse dado, não precisa buscar a memória principal de novo. Isso é um cache hit. E eu disse que nós temos uma taxa de 90% normalmente de cache hit. Né? Então aqui vai a explicação de o porquê nós temos 90% de cache hit. E imaginando, né, acreditando que para cada cache hit tem que ter um cache miss anterior. Vamos lá. A ideia é muito simples. Vamos passar para o próximo slide. Eu vou limpar aqui a tela. Vamos para o próximo slide. E olha só, vamos desenhar aqui. Imaginemos que nós temos aqui a memória cache. Tá? E nós temos aqui a memória principal. A memória principal. Então tá aí, memória principal e memória cache. Vamos supor que na memória principal existam alguns dados. Sabemos que a memória principal ela é composta de vários endereços, vários espaços conhecidos como posições ou células de memória. Essas células de memória, elas são identificadas por endereços. E os dados que a gente vai preencher são preenchidos justamente nessas células. Então imaginemos aqui que nós temos a palavra Pernambuco. Então o P vai ser colocado numa posição e as letras subsequentes da palavra Pernambuco vão ser colocados a rigor em posições subsequentes na memória, certo? Então preste bem atenção à situação. Vamos supor que a CPU, a nossa CPU, vou desenhar a CPU aqui, ela esteja interessada em buscar a letra P de Pernambuco. A CPU vai precisar buscar a letra P de Pernambuco. Então, existe uma ligação, nós já sabemos, entre a memória. Existe uma ligação entre a memória entre a memória principal e a CPU, que é justamente o que nós chamamos de barramento. Vamos ver mais adiante que trata-se do barramento de sistema. É um barramento específico, né? Então aqui está o barramento. Olha só o que vai acontecer. A CPU, para poder localizar a letra P, ela tem que dizer qual é o endereço da letra P. Então vamos lá, a CPU, ela solicitou a letra P. Pessoal, a letra P, ela é apenas um byte, tá? Ela é apenas um byte. Um byte, como a gente viu, são 8 bits, né? 8 bits. Então preste bem atenção à situação. Nosso computador, nossa CPU pediu um byte, pediu uma letra P, que aqui está, um único byte. Só que o barramento que liga a CPU à memória, hoje é um barramento muito largo. Hoje nós temos barramentos de 64 bits, por exemplo. Barramentos que têm largura suficiente para transmitir 8 bytes, largura suficiente para transmitir 8 letras. Então, o que é que as nossas caches fazem hoje? A eficiência das nossas caches se dá em parte por causa do seu algoritmo, tá? O que é o algoritmo
de uma memória cache? O programa, a sequência de etapas que faz a memória cache funcionar como a memória cache funciona. Então repare o que hoje os algoritmos das caches fazem, o que hoje as CPUs fazem, já para poder permitir que o acesso a cache seja feito em maior número, evitando assim que você tenha que fazer muito cache miss, evitando que você tenha que ir muito na memória, né? Ou seja, note o que é que a memória cache e a CPU fazem para aumentar a eficiência dos cache hits. O P foi solicitado. Sabendo que se o P foi solicitado, já prevendo isso, as CPUs fazem isso, já prevendo que as letras subsequentes ao P também serão requisitadas, né? Então o que acontece é que como nós temos aqui espaço para 8 caracteres, espaço para 64 bits de largura, nós temos como transmitir 64. Lembre-se que isso aqui é a largura do barramento, o número de fios que formam o barramento. A gente viu isso, né? Viu a característica da largura do barramento. Então veja o que a CPU faz. Ela já vai trazer o P e as 7 próximas letras. Então, ou seja, o que vai acontecer é que numa única solicitação, a CPU vai trazer aqui, pelo barramento de 64 bits, todos esses 8 caracteres da memória. Quer dizer, apesar de ter oficialmente pedido só uma, todos os 8 vão ser transportados e guardados na memória cache. Então o que é que nós vamos ter na memória cache? Na memória cache nós vamos ter P, E, R, em posições diferentes, né? Por favor, deixa eu desenhar aqui. P, R, N. Tá aqui. Então, ou seja, numa única passada, numa única solicitação à memória. Isso aqui foi uma única solicitação à memória, uma única vez em que foi necessário buscar dados, né, através do barramento, através do clock externo. A CPU já trouxe os próximos 7 dados. Note bem, o programa que está girando na CPU, o programa que está rodando na CPU, que pediu a letra P, logo vai pedir a letra E também. Vamos supor que seja o Word quer mostrar a palavra Pernambuco na tela. Então, esse programa está rodando na CPU, está funcionando na CPU, e ele já pediu a letra P, vai pedir a letra E também. Quando ele for pedir a letra E, ele já vai pedir sempre naquela sequência. E aí, memória cache, tu tens uma letra E, aí a cache diz, eu tenho exatamente a letra E de que você está precisando. Exatamente. E mesmo essa letra E nunca tendo sido buscada da CPU, da memória originalmente, quer dizer, ela nunca foi solicitada oficialmente da memória principal, ela já vai fornecida da cache diretamente para a CPU. Então isso aqui é um cache hit, isso aqui é um cache hit em um dado que nunca precisou passar por um cache miss, nunca foi solicitado através de um cache miss. Então, ou seja, com base nisso, você já tem a garantia do seguinte: se um pequeno pedaço da memória, como a letra P que eu estou marcando agora, né? Se um pequeno pedaço da memória, como a letra P, for requisitado, já pelo fato de haver espaço suficiente aqui no barramento, né? Nós temos aqui o equivalente a 8 bytes, suficiente aqui em largura para passar 8 bytes. Os próximos 7 já são passados, armazenados na memória cache. E aí quando a CPU for solicitar, a CPU já encontra isso na memória cache, o que constitui mais um cache hit, acelerando ainda mais o trabalho do nosso computador. Vamos salvar isso aqui, tá? Para vocês lerem aí, pessoal. Eu esqueci de colocar isso para vocês na aula 9, tá? Então deve estar aparecendo aí na aula de vocês, já deve estar aparecendo aí todo rabiscado desde o início da aula. Eu perdi alguns rabiscados, é verdade, eu não salvei, eu perdi alguns. Então não se preocupem, assim, tá faltando algumas coisinhas. Mas aí você já tem o vídeo já guardado, então vamos lá. Tem uma coisinha que é importante que você sempre se lembre, tá? A memória cache, ela vem no seu computador em 2 níveis. Cache L1, também chamada de cache primária, ou cache L2, também chamada de cache secundária. Quer dizer, a memória cache é, como a gente já viu, uma memória importante para a velocidade do computador. Quanto mais memória cache houver, mais rápido o seu processador vai ser. Nossos processadores, eles têm hoje, normalmente, 2 níveis de cache. A memória cache L1, ou cache primária, a memória cache L2, ou cache secundária. Fique ciente disso, ó. As duas estão dentro do processador. As duas memórias cache, elas se encontram dentro do processador. Então, observe isso aqui. A L1 e a L2, ambas encontram-se dentro do processador, tá? Ah, mas peraí, professor, eu ouvi dizer que a L2 era fora do processador. Há um tempo atrás, diga-se alguns 10, 12 anos atrás, realmente. Quer dizer, 10, 12, 2006, 10, 12, 1996, não, talvez até antes. Lá pelos idos de 1990, por aí, né, 18 anos atrás, ó, nós tínhamos apenas a L1 dentro do processador. E a L2, ela vinha na placa-mãe.
tá? Mas hoje você tem aqui a L1 e a L2, ambas dentro do processador. E em alguns processadores, os que a gente vai ver mais adiante, como por exemplo o Xeon da Intel, processador para servidores, né, existe também a L3 dentro do processador. Quer dizer, existem 3 níveis, né? L1, L2 e L3. Eu me lembro de uma questão que foi feita na prova para o auditor fiscal da Receita Federal 2003, para o cargo de política e administração tributária, a área de PAT, né? Antiga área de PAT, política e administração tributária. E teve uma questão que dizia que os processadores Xeon, eles têm cache L3, mas não traziam cache L1 nem cache L2. Pelo amor de Deus, né? Como é que um prédio pode ter terceiro andar sem ter térreo? Não é possível. Então, ou seja, se a cache a L3 existe, é porque existe também a cache L1 e existe a cache L2, tá? Vamos lá. Então, só lembrando, né? Nós temos aqui 2 níveis de cache, a cache primária e a cache secundária no nosso processador. Se por um acaso vocês lerem alguma oferta de prova, alguma oferta de jornal na prova, alguma oferta de computador na prova, dizendo assim mais ou menos, né? Core 2 Duo, que é o modelo de processador, né? Com 2,4 GHz, subentenda que seu clock interno, obrigatoriamente eles basicamente só anunciam o clock interno, com 4 MB de cache. Sempre que eles anunciarem isso, 4 MB de cache, você já subentende de cara que trata-se da L2, tá? Dificilmente eles anunciam a cache L1 pelo fato da cache L1 ser muito pequena. A cache L1 é infimamente pequena em comparação com a L2, né? Hoje em dia nós temos mais ou menos os seguintes valores, ó. Vou apagar aqui algumas coisas, vamos ver o seguinte. Para a cache L1, 256 KB seria um exagero. É muito comum encontrar 128 KB, 64 KB, quer dizer, uma quantidade de memória cache muito pequena. Para a cache L2, você pode encontrar muitas vezes valores como 2 MB, 4 MB no Core 2 Duo, 6 MB nos Core 2 Duo mais novos. Nos Core 2 Quad você encontra 8 MB e até 12 MB em alguns, mais caros, claro, certo? Ou seja, nós temos valores aí já bem maiores em memórias cache L2, ok? Então não anunciam a cache L1 por ela ser muito pequena, porém anunciam a cache L2 por ela ser grande, por ela ser a maior das duas, né? Mas, sem dúvida alguma, a cache L1 é um pouco mais rápida, certo? É uma memória um pouco mais rápida. A cache L2 é uma memória um pouquinho nada mais lenta e um pouco mais afastada do núcleo da CPU, certo? Pesquisa, qual é a ideia de ter 2 memórias cache? É porque pesquisa-se primeiro na cache L1 para ver se ela tem, depois é que pesquisa-se na cache L2 para saber se a cache L2 possui. Vamos ver se agora é exatamente nesse caso aqui na nossa foto. Quando a CPU quer alguma coisa, né, vai buscar uma informação, ela busca primeiro na cache L1, tá? Se a cache L1 tiver informação, der um cache hit, devolve para a CPU. Se não tiver informação, a CPU se vê obrigada a pesquisar na cache L2, que é um pouco mais afastada. Se a cache L2 possuir aquela informação, a cache L2 devolve para a CPU e pronto, cache hit. Se a cache L2 não possuir a informação, a CPU se vê obrigada a buscar na memória através do barramento. Deu um cache miss aqui, certo? Então, a questão é que a CPU pesquisa primeiro na cache L1 para depois pesquisar na cache L2. Como a cache L1 é muito pequena, então as informações elas alteram-se, vamos dizer, elas sobrescrevem-se muito mais rapidamente na L1. Quer dizer, uma informação que estava na L1 há pouco tempo vai ser substituída mais facilmente do que se ela estivesse na cache L2. Como a cache L2 é maior, então uma informação fica mais tempo na cache L2, mais informações ficam na cache L2, certo? Lembre-se sempre de uma coisa que eu vou dizer agora, passar a repetir sempre, né? Quanto maior for a cache, mais rápido é seu micro, mais rápido é seu processador, mais rápido é seu computador como um todo, tá? Então, quanto maior a cache, mais rápido é o processador. Agora, vai ter gente que vai dizer assim, João, mas tem um autor de um livro aí, que o cara fala, na faculdade a gente usa ele, que ele não diz isso não. Olha só, eu vou explicar isso melhor com você olhando para minha câmera aqui. Presta atenção.
Realmente, a cache, tem autores que não concordam com essa ideia de quanto maior for a memória cache, mais rápido vai ser o processador. Tem autores que não concordam com isso. Mas, atualmente, os valores de memória cache são tão pequenos, e nós vamos ver isso na próxima aula, eu vou explicar isso melhor, tá? Os valores de cache são tão pequenos hoje em dia, que quanto maior essa cache for, o malefício da cache ser grande não é tão significativo quanto o benefício dela ser grande. Então, fique na sua cabeça uma coisa, a cache foi criada para ser pequena. A cache é uma memória criada para ser pequena. Daqui a pouco, na próxima aula, eu vou mostrar por quê. Mas ela pode aumentar um pouquinho sem haver um prejuízo muito grande. Hoje, inclusive, porque nós vivenciamos uma época em que a cache ainda é pequena demais e poderia crescer ainda mais um pouquinho. Então, a frase, quanto mais memória cache o seu processador possuir, melhor para você, melhor para o seu processador, mais rápido para ele, não tenha dúvida, essa frase ainda é verdadeira, ainda se experimenta essa frase como verdadeira. Mesmo que alguns critiquem, mesmo que alguns joguem terra na ideia e digam, não é bem assim, quanto mais memória cache você tiver, sua CPU tiver, seu processador tiver, melhor vai ser para você, melhor vai ser para o seu computador. Tá certo? Mais rápido ele vai trabalhar. Mas é uma coisa que eu vou complementar na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.